Então, dando andamento à próxima aula do Dr. Celso Batello, que já está aqui conosco. Olá, doutor Celso, bom dia. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Com o poder da palavra. Então, eu queria primeiro te agradecer, viu, Marilei, pelo teu convite, né? E agradecer ao Arthur aí, que eu já conheço, dos congressos de ortomolecular aí, pela brilhante exposição. E quero falar alguma coisa assim da minha atividade, né? Eu sou anestesista de formação e na residência, Dr. Zerbini, não sei se o pessoal mais novo conhece, né? Que foi o primeiro transplante cardíaco no Brasil. Ele trouxe um filme da China, onde estava sendo realizada uma toracotomia em céu aberto, lógico, né? E com uma anestesia de acupuntura, né? Então, eu estava na residência, aquilo me enlouqueceu, e aí eu até levei meus chefes, né, os mais ortodoxos, né, e céticos para fazer o curso de acupuntura. E depois, na minha experiência, assim, na maternidade, muitas vezes a paciente estava ali em trabalho de parto, né? Então, os colegas sabem, né? Ali, 2 dedos grossos não vai evoluir. E muitas vezes me chamava para fazer uma acupuntura e quase sempre o colo se esvaecia e a gente ia para a parte normal, né? Aí, na sequência, acabou vindo aí a própria ortomolecular, acabou vindo a homeopatia e acabou vindo também a iridologia, né? Que é o estudo da íris com finalidades propedêuticas. Muito embora ela não faça diagnóstico em hipótese alguma, né? Ela dá uma ideia do organismo como um todo, né? Existe um mapa com as áreas específicas e ali é uma coisa de microsistema. Como tem um mapa da aurícula, tudo tem da íris, e da íris dá uma precisão fantástica. Tem vários oftalmologistas que hoje estão praticando a respeito do sistema nervoso autônomo, né? Então dá uma ideia da constituição do indivíduo e através do colarete da pupila o sistema nervoso autônomo, né? Então é o microsistema, né, que dá a noção do todo. Eu, quando falo em microsistema, as pessoas podem, né, principalmente os mais céticos, como diz o Arthur, muitas vezes não levam em consideração, eu coloco a experiência da ovelha Dolly, né, que pegou-se um núcleo, um óvulo congelado, retirou-se o núcleo e plantou-se uma célula mamária, né, ou seja, não é um gameta, não é uma célula sexual, e deu a Dolly, né. Então, essa é a noção de microsistema, que é a menor parte que é a informação do todo. E, né, a íris, para mim, é o microsistema mais perfeito que existe. Né, até pela origem dela, que acho que é a única estrutura que tem origem neuroectodérmica. E mesodérmica também, ao mesmo tempo. Então, aí, já dá muita informação da importância desse órgão, que é o olho. Né. Por que eu estou falando isso? Porque... antes disso, essa coisa de me interessar aí, a coisa da hipoglicemia. No internato, eu lembro que chegou um paciente em coma, né, e o paciente, o nosso preceptor, olhou tudo, deu uma examinada e falou, liga uma glicose aí, faz um bolo de glicose, né. E para nossa, a gente até questionou, né, o preceptor. E falou, mas como? E se ele tiver, né, for um coma diabético? Ele falou, se for um diabético não vai alterar nada, né, mais o que está. E aí, fez o bolo e, assim, na hora mesmo, né, o paciente acordou. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, né, essas coisas todas aí da hipoglicemia. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a fazer anestesia, como eu disse, fazer homeopatia, acupuntura e um pouco de orto, e isso ficou na minha cabeça, né. Então, como eu fiz a iridologia, eu comecei a perceber que vários pacientes com síndrome do pânico tinha um sinal topográfico ali na área do pâncreas. Né? Aí eu comecei a pedir curva glicêmica, né, de 4 horas e algumas vezes de 5 horas, e concomitantemente também a curva insulínica. E pude constatar, né, assim, fruto da minha observação,
e de outros colegas também, de vários psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, que existia uma relação, né, da hipoglicemia e a síndrome do pânico. Então, na época, em 92, eu escrevi esse livro aqui, né, chamado A Síndrome do Pânico e a Hipoglicemia, né, que infelizmente eu só tenho esse, não te mandava de presente, viu, Arthur? Só tenho esse e tem e-book, né? Em e-book tem, na Amazon, na Google tem. Então, tudo isso foi fruto dessa observação. Aí eu comecei a estudar um pouco mais a hipoglicemia, né? Pedindo aí a curva glicêmica, a curva insulínica. E o interessante de tudo é que eu ainda compartilho aquela coisa de que a clínica é soberana, né? Mas você vai falar, Celso, mas você às vezes pede uma curva glicêmica e vem normal, o que você faz? Onde que é? O que você faz? Né? Então, se eu vejo aquilo como um órgão de choque, entendeu? Que a curva glicêmica ela não é uma coisa patognomônica para detectar, por exemplo, a hipoglicemia. Vai pela clínica, por exemplo, né? Então, houve casos que, por exemplo, uma advogada, né, menina, 28 anos, curva glicêmica normal, insulínica normal, um dia ela está no fórum, ela entra num pânico, né? E nem fui eu que pedi, na época foi até a psicóloga que a tratava, falou, vai e faz uma glicemia agora. Ele deu uma glicemia de 35 lá, né? Então, é interessante que a gente junte essas informações todas para tentar chegar nessa possibilidade, né? Eu quero dizer o seguinte, que eu gosto do nome síndrome, né? Sim, é junto, em grego, dromo, correr, fatos que correm ou concorrem para a manifestação dos sintomas, né? Hoje, no CID, no Código Internacional de Doença, é transtorno ou doença do pânico, né? Para mim, eu não vou falar que a hipoglicemia é o pânico, mas é uma das causas do pânico, né? Tá? Então, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, que é importante que eu creio assim, que a doença ou qualquer manifestação, para mim, ela é psicossomática, ela é somatopsíquica, né? Somente à luz da homeopatia, onde a gente vê uma coisa muito importante. Eu só me tornei um bom homeopata quando eu aprendi com o Corrado Bruno a fazer uma história livre, né, hahnemanniana, onde eu levo em consideração somente a história biopatográfica, a vida, parto, doença, grafia, gravar, fatos que acontecem, marcam e fazem adoecer, né? Então, para mim, essas coisas são fatores desencadeantes de várias doenças, né, ou síndromes, tá? Então, é importante levar em consideração isso. Daí a necessidade que eu vejo do concurso também do psiquiatra, do neuro, do psicólogo, do psicanalista, no sentido de estar ajudando a tratar esse paciente. Isso aqui é uma pequena contribuição que eu estou dando, né? Tomara que seja útil. O síndrome do pânico e a hipoglicemia. Já expliquei por que eu prefiro que seja síndrome, porque a gente vai ver que tem várias, né? Várias causas, sim, junto do dromo correr, são fatos, sintomas que acontecem e determinam uma doença. O X todo da questão, para mim, é isso aqui, que o homem é o único animal da criação que sabe que um dia, inevitavelmente, vai morrer. Não sei se isso é verdadeiro, né? Que você vê, por exemplo, o elefante lá, quando ele está, pela idade, prestes a morrer, ele vai para algum lugar e morre sozinho lá, né? Aquilo que eu já falei da síndrome, né? Palavra grega, sim, junto, dromo, correr, ou concorrer, trata-se de um conjunto de sintomas e sinais que correm ou concorrem para determinadas manifestações clínicas sem causas aparentes ou específicas, né? Por outro lado, vendo a etimologia da palavra transtorno, né, derivada de trans, através, tornar, virar, pela ideia de perturbar a ordem, alteração da normalidade, seja natureza estrutural, funcional ou comportamental. Tá? Então, essa é a definição de transtorno. Então, eu ainda, né, com o meu tempo de medicina, 40 e poucos anos, eu me reservo o direito de acreditar que, para mim, pelo menos, o termo síndrome é mais importante. Né?
É interessante pensar também na trajetória da síndrome do pânico associada à hipoglicemia, né? Já que tem uma primeira vertente, duas vertentes, uma com o Freud ali, que no século XX classificava como sintomas de neurose e de angústia, né? Praticamente toda a sintomatologia quase do indivíduo com pânico está ali, né? E que no presente momento, final do século XX, então está entrando na minha tela as imagens na minha tela que eu não consigo ler. Então, aqui, ó, classificava como sintomas, está entrando aqui, ó, as imagens, né? Precisava ver. Dá para ver? Tá tudo certo. Dá para tirar? Não, que eu não consigo ler, está tapando o texto. Uhum. Ainda bem que tem você, porque eu sou jurássico, né? Então. Volta para o anterior aqui. Aqui. Aí. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, o Freud classificava como sintomas de neurose, né? E aqui, como a citação de Calegaro, ele relata hipoglicemia, né? E neuroglicopenia, tá? A gente sabe aí que o cérebro não necessita, pelo menos até onde eu sei, né? A não ser que tenha outra descoberta, aí não precisa da insulina para a glicose, né? Então, essa neuroglicopenia também denominada diabetes cerebral, né? Envolvendo o déficit de cromo, vanádio e tungstênio e correlacionado com a tomografia por emissão de pósitrons, que detecta o quê? Hipofrontalidade, tá? Então, mostra a área de hipofrontalidade, depois o Arthur pode comentar alguma coisa nesse sentido, que seria importante, né? E essa é a colocação que eu faço, né? Eu sempre digo o seguinte, que a doença, para mim, ela é psicossomática e somatopsíquica, né? E eu coloco, assim, né, a insulina, né, num prato sozinha da balança, e no outro prato da balança, praticamente todos os hormônios, né? Eu falo assim, que ela é uma senhora poderosíssima, né? Então, veja só, todos esses hormônios aí, para contrabalançar a insulina, né? Que como o hormônio é insular, na parte insular do pâncreas, são hormônios que a gente costuma chamar de contrainsular, né? Então, quais são esses hormônios aí, neurohormônios, que contrabalançam a insulina? Noradrenalina, corticosteroides, o hormônio da tireoide, o hormônio de crescimento, E3, E2 e o ACTH, né? Então, o que eu aprendi, né? Que é importante que na abordagem do paciente, desse paciente especial, seja feita por mais de um profissional, né? Da área médica, da área da psicologia, da psiquiatria e daí por diante, né? Então, isso vem de encontro ao eixo psiconeuroimunoendócrino, né? Que eu acho que é muito vertical, né? Muito linear essa coisa de eixo, né? Eu digo assim que eu prefiro a designação de teia, né? Teia, psiconeuroimunoendócrino. Eu comparo a uma aranha, né? A uma aranha que está ali na teia, e aí vem um inseto, cai ali, e ela dorme sossegadinha, que sabe que o almoço dela está garantido, né? Então, por quê? Porque reverbera toda essa teia, né? E um órgão interfere no outro, né? Dentro desse contexto de eixo psiconeuroimunoendócrino, principalmente levando-se em consideração os tecidos embriológicos, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma, né? E uma coisa também interessante é o seguinte, né? Que perfeito é somente Deus. E que essa teia aí, no psiconeuroimunoendócrino, tem um inseto, né? Que vai ali, ele entra na teia, né? Sem que a aranha perceba, tá? Então, o que eu coloco ali? Que é, possivelmente, um desses doenças que poderia acontecer seria o câncer, né? Que vem de uma maneira aí sorrateira e muitas vezes não é perceptível logo de cara, né? Ou demora, daí que eu acho a importância da iridologia, né? E dentro do eixo
do psicomotor, que tem o eixo, né? EPA, hipófise pituitária e adrenal, né? Pineal, né? Adrenal. Então, um conceito também interessante que eu tô vendo, né? É com relação ao hipotálamo, né? Então é importante que a gente tenha uma noção do funcionamento do hipotálamo em todas as doenças, né? E inclusive em todos os processos inflamatórios, né? Eu acho que não vai dar para falar isso tudo aqui, eu posso até disponibilizar esse material para vocês, né? Mas a importância do hipotálamo, e você veja ali, ó, mais ou menos lá, começando uns 2/3 lá, o ponto tríplice aquecedor, né, da acupuntura, né? Então, veja só a importância da gente levar em consideração essas coisas todas aqui, ó, né, do hipotálamo regulando tudo, que para mim, praticamente tudo passa por aí, né, pela coisa do hipotálamo, né. Aqui uma representação esquemática das glândulas endócrinas, né, pineal, hipotálamo, hipófise, paratireoide, tireoide, adrenais, pâncreas, ovários e testículos no homem, né. Muito bonito isso daí, né, acho que eu tirei do Guyton isso aqui. E ali embaixo o pânico, né, só para quebrar um pouco essa questão muito lógica, né. Qual que é a origem da síndrome do pânico, né? Então, uma mistura, né, de homem, né, e bode, né, que foi resultado aí de um casamento aí de relações sexuais de alguns deuses, né, e tem esse indivíduo aí, né, tá? Então, o que é o Pan? É o deus Pan. A característica, por que chamar Deus Pan? Pânico, né? Pan de pânico. É porque ele assustava as pessoas, principalmente as virgens, né? Tá? Então, essa é a origem do nome Pânico, né? Que vem do Deus Pan. Vocês vão ver que alguns autores, né, a maior parte aí dizem que a síndrome, que a transtorno, doença do pânico não tem cura. No finalzinho, eu vou dizer que é bem provável que até mitologicamente tenha, né? Eu vou falar já. Por quê? Porque em algum momento ele estava indo para algum lugar da Europa lá, e ouviu-se uma voz que ele dizia o seguinte: o Deus Pan morreu, o Deus Pan morreu, o Deus Pan morreu. Então, o que eu creio, né, pela minha experiência, né, de trabalhar em equipe, assim, e também procurar tratar metabolicamente, e com homeopatia também, eu tenho pacientes até hoje que não têm mais sintomas, né, entendeu? Você vê que falar em cura é um negócio meio complicado de falar, né, mas dá para dizer que muitos deles se curaram. E dentro dessa constelação aqui, né, do metabolismo, o que é metabolismo, né? A definição de metabolismo. Metabolismo vem de metabolan, né, no grego, que significa transformar. Então você transforma os nutrientes, né, em energia, oxigênio, essas coisas todas. Isso é uma coisa que eu peguei do livro do professor Maffei. São assim, metabolismo dividido em anabolismo e catabolismo, né? Então, o que é o anabolem em grego? Significa construir, tá claro? Construir. Então, qual fase mais que o ser humano está numa fase anabólica? Até os 2 anos de idade, né? Entendeu? Que praticamente a criança vai ganhando peso, né? Depois passa dos 2 anos, ela começa a diminuir o apetite, os pais ficam preocupados, tal, mas é que a fase do anabolismo não está tão evidente assim, diminui um pouquinho, né? Então a gente tem, isso poderia ser feito uma analogia com o yin e yang, né, da acupuntura. Então aqui seria uma fase mais yin, né, de construção, epífise, pâncreas, paratireoide e timo. E o catabolismo? O catabolismo, o termo que significa catabolém, do grego, significa destruir, né? Então tem lá adrenal, gônadas, hipófise, anterior e tireoide, tá? E o interessante de tudo também que eu observei, se a gente voltar lá para o comecinho, né? Você vai ver que praticamente
praticamente ali no prato da balança do lado direito, que está vendo a tela, são praticamente neurohormônios catabólicos, praticamente, né? Então, e a insulina ali sozinha, né? Tá? Então, veja só que, para mim, qualquer procedimento, seja de pânico ou não, há que se levar em consideração esse aspecto aí, né? do pânico com esse equilíbrio aí, com essa teia de aranha que a gente tem que tentar melhorar, né? Aqui, uma relação do DHA e cortisol, né? Por exemplo, no estresse cirúrgico, a queda de DHA, depressão, anorexia nervosa, tá? Cortisol elevado pode, por exemplo, alguns autores acham, né, que pode levar à síndrome do pânico, tá claro? Então, essa relação é elevada, entendeu? Tá? Essa relação é elevada, tá? O DHA mais que os outros. Então, eu sempre procurar entender essa coisa de como funciona essa teia de aranha, a relação dos órgãos, né? Não só, assim, da parte neuroendócrina, como também do intestino, que o Arthur abordou aí, né? É interessante também, se você for pensar, assim, no que se existe hoje, o que se fala de ortomolecular, talvez com tanta profundidade, assim como o Arthur colocou, né? Que eu coloco assim que a ciência mal e parcamente explica a sabedoria dos povos, né? Daí o uso lá da curcuma, aquelas coisas todas aí, que o pessoal está trazendo à tona, com mais detalhes, o Arthur também com mais detalhes, para explicar essa relação toda aí, né? Aqui, e outra coisa, quando fala no intestino, interessante, o Dr. Bernard Jensen, que foi um nutricionista e quiropráctor, ele viajou o mundo várias vezes mesmo, estudando iridologia, tudo, e eu falo o seguinte, sabe, que tudo hoje praticamente, não com tanta profundidade como a gente tem hoje, mas ele já colocou, entendeu? Em termos de alimentares, de substâncias todas, né? E também fala uma coisa assim, que a orto, né, na verdade, é uma volta às cadeiras básicas, a bioquímica, a farmaco, a físio, né, que a gente na época não entendia muito a importância, e não é sem razão, né? Não é sem razão, porque você tem que decorar aquelas coisas todas lá, ciclo de Krebs, e não sabe muitas vezes qual é a aplicação prática disso, né? Então, eu lembro uma vez que a gente estava dando uma aula aí, falando da Xantina, tinha uma professora de bioquímica de uma universidade aí, e ela falou assim, olha, agora eu sei porque é importante a bioquímica, a parte clínica. E eu também faço parte sou um coordenador da disciplina de Medicina Integrativa da Faculdade de Medicina do ABC, né? Que está na grade curricular, é a única faculdade que tem essa disciplina, né? E baseado no quê? Porque tudo isso me levou a pensar dessa maneira conjunta. Então, acho que o desafio nosso é a gente trabalhar de maneira conjunta para um melhor entendimento do paciente, tá? Aqui, outro slide aqui, para tentar esclarecer um pouquinho a coisa do metabolismo, né? O DHA está ligado mais ao anabolismo e o cortisol mais ao catabolismo, tá claro? Né? Então, veja só que o DHA tem uma função meio símile à insulina. Aqui uma relação ideal entre o DHA e o cortisol, classicamente é 1:17, né? Tem alguns autores aí que eles fazem a média da medida de manhã, tarde e à noite, e acaba vendo que essa relação ideal é de 1:50, tá? Então, posto isso, vamos mais para frente, né? Aqui também é importante a gente ver aqui todo o metabolismo do DHA, da androstenediona, né? A formação de testosterona, estrógeno, que também são super importantes. O Arthur deve saber isso melhor que eu, a importância somente desses hormônios no cérebro, né? Aqui o DHA é mais ou menos 40%, 50% do nível de hormônio, né?
E aqui eu não coloquei o 30 considerações do síndrome mais importante, né? Então, nesse livro aqui, tem algumas considerações do psiquiatra, Dr. Lorgival, que ele coloca algumas coisas importantes do pânico, né? Qual que é o principal sintoma do pânico, né? Ali que eu vejo. Aquela sensação de morte iminente, né? De morte iminente, um vazio na cabeça, de parestesias, né? E palpitação, uma coisa que é muito semelhante a um ataque simpático mimético, né? Tá? E o interessante que é característica do pânico, que a duração das crises são curtas, né? De até de 5 a 10, 15 minutos, né? E que elas podem se repetir, né? Tendo um fator causal ou não, um fator biopatográfico ou não, né? Elas podem se repetir espontaneamente, tá? E que tem controle, né? Os psiquiatras são melhor do que eu, que tem um controle. Eu só estou apenas tentando contribuir alguma coisa para elucidar um pouco mais esse processo aí. E também o fato de uma pessoa ter a crise há muito tempo não quer dizer que a cura seja mais difícil, né? E tem uma origem, mais ou menos, parece uma origem genética familiar, principalmente relacionado com o alcoolismo ou o uso de drogas, né? Da mesma maneira que, por exemplo, a cannabis, né, a maconha, pode desencadear processos de esquizofrenia, né? Isso pode ocorrer também com o alcoolismo ou outras substâncias mais, né? Aqui a gente já falou sobre isso, né? As considerações. Então, o que eu sugiro, né, em termos de estratégia, dentro desse eixo psiconeuro-imunendócrino, ou melhor ainda, dessa teia, né, psiconeuro-imunendócrino, são algumas substâncias, né, que podem equilibrar a desglicemia, né, tipo cromo, ácido glutâmico, cisteína, niacina, né. Eu uso a NoFlush, eu coloquei uma dosagem baixa aí da NoFlush, mas ela pode ser mais, né. Aí a gente tem que ter uma modulação, né, dessas coisas. Por exemplo, a gente nunca deve citar numa aula a gente mesmo. Por exemplo, se eu tomar uma niacina, né, muitas vezes tem indicação, muito alta, eu fico um pimentão de vermelho, né? Então, o médico tem que ter esse feeling, né, de saber mais ou menos dosar, equilibrar, que acho que é a grande sacada aí da medicina, tá? Aqui, tem umas terapias assim, que podem ajudar. Lembre-se que naquele primeiro slide ali, né, que a gente colocou, tem aqui todos a insulina, né, no lado da balança, e tem todos os demais hormônios, né, entendeu? A lógica, né, diz o seguinte, o ideal que nesse contrapeso aí, todos os órgãos, né, de ambos os pratos da balança tem que funcionar bem, não é verdade? Então, a mesma insulina, né, uma resistência à insulina, hoje sabe-se, né, porque que ela pode ter uma resistência à insulina, o próprio defeito da insulina, ou dos receptores ali, como eu vi o Arthur colocando, né. Então, dentro desse contexto, desse conceito, algumas vitaminas, minerais e aminoácidos são de vital importância para tentar evitar essa crise aí, tá? Eu tenho uma experiência muito boa nesse sentido, lógico que eu uso também homeopatia, né, que ajuda muito, principalmente nessa coisa da história biopatográfica, né? Os produtos a seguir servem para o equilíbrio orgânico, tá? Então, já foi dito, o Arthur falou já bastante sobre isso, os cofatores, né, mitocondriais, B1, B2, B6, B9, né, que auxiliam no metabolismo da glicose, né. O pulvo modulador da ansiedade ou polo endocrinológico, pensando tanto no aumento dos neurotransmissores, serotonina e dopamina, quanto na diminuição da ansiedade, né, porque a gente sabe também que muito embora o pânico seja qualitativamente diferente dos fenômenos ansiosos, né?
o pânico, muitas vezes pacientes ansiosos acabam fazendo pânico. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu acho que pouco se sabe ainda, né, sobre o pânico, principalmente em criança, que criança ainda não foi estudado, ele é mais comum também ali, olha só, na menopausa e também como na TPM, né, então é tudo uma coisa hormonal envolvida aí, né, então é importante que eu digo o seguinte, que a doença, para mim, o processo, ela acontece como se descesse uma escada, né, lá no degrau em cima, agudo, subagudo, crônico e degenerativo. É assim que a gente entende algumas coisas à luz do que o Dr. Jensen ensinou na ideologia. Para que haja o caminho de volta, a gente tem que fornecer a matéria-prima, né? Cálcio, magnésio, tijolo, cimento, argamassa, para restabelecer essas reações todas aí, né? Então, são alguns produtos aqui, o 5-HTP lá, como o próprio Arthur já falou, para formar a serotonina, né? Aqui, minerais, cobre, manganês, zinco, né, como cofatores, a vitamina D3, complexo de vitamina 4, a D3, E e K2, tá? Que são todas as lipossolúveis, tá? Aqui, pensando não só na questão da regulação da glicose síndrome metabólica, como também no controle dos genes, dentre tantas importantes ações, conforme a necessidade para manter a dose fisiológica acima de 60 a 80 nanogramas. Tá? Aqui tem alguns protocolos que podem ser vistos em IM, né, que estão à disposição no mercado, né, uma dose de ataque, aqui aplicações IM ou EV, 2 vezes por semana, e a manutenção, uma vez por semana, a cada 15 dias, e isso passando conforme a resposta positiva do paciente. A clínica é soberana, né? A clínica é, então você vai tateando. É importante que a gente tateie a dose, né? Porque tem muito processo de cura que é dose dependente, né? Esse complexo de vitamina D3, ou Vita 4, a dose de ataque, aplicação inicial, repetir cada 15 dias, e com manutenção cada 3 meses. É importante também, o que o Arthur falou, que a gente faça também o uso da aplicação oral, né? Tá? Que eu acho que é de vital importância. E para concluir, na minha opinião, tem como chamaria, um chapeuzinho ali, né? Um circunflexo, mas não é, ali seria um tio, né? O Deus Pan morreu. Eu creio piamente, né, pela minha observação, que com essas estratégias todas aí, tanto psicossomáticas como somatopsíquicas, né, são assim de vital importância para tratar essa pessoa, né, porque hoje cada 1.000 brasileiros tem pânico, então deve estar em torno de quantas pessoas no Brasil com pânico? De, sei lá, 250 a 200 mil pessoas por pânico, né? Então, é isso que eu tinha para falar, tomara que tenha sido útil, né? Doutor, doutora Flávia de Oliveira pergunta, existe alguma condição de médicos que fazem anamnese do paciente, não evidenciam a síndrome do pânico logo de início, médicos que não têm conhecimento de iridologia, existe algum sintoma evidente na íris que possa ser detectado? Existe sim. É que eu estava dizendo que a íris para mim, é o mais perfeito microsistema que existe, né? E ele é cartesiano, ele é absolutamente cartesiano, né? Então, mais ou menos, tem uma caneta esferográfica? Mais ou menos até o segundo, terceiro mês de gestação, a gente é como uma caneta esferográfica, né? Então, você tem lá a carga da caneta que vai formar o tubo digestivo primitivo aqui, tá vendo? Ó? Tá? O corpo da caneta vai formar o restante do corpo, que é boqueando o restante do corpo, e a tampa da caneta está ali para uma área entre 11 e 1 hora na íris. Se eu soubesse que é para isso, eu tinha trazido um mapa. Que vai formar, vai representar a área topográfica do cérebro. Então, no pâncreas tem quatro sinais, né, que é chamado Cruz de Andréas, onde você pode detectar ali o pâncreas como órgão de choque, né?
Tem um trabalho aqui da Leia, né, que é Forte Salles, que é uma enfermeira que ela fez doutorado e pós-doutorado na USP, com relação ao diabetes com sinais da íris, né? Então, são órgãos de menor resistência que vão pagar o pato aí caso haja algum desequilíbrio, né? Tá, mas a pergunta, doutor Celso, é se existe alguma forma visível na íris... Sim. Que possa justamente né? Você vê justamente esses sinais aí na íris, né? Deixa eu tirar o paletó que eu estou com calor. Você vê esses sinais aí na íris. Então, são sinais que aparecem como se fossem umas lacunazinhas, entendeu? Né? Então, ali você supõe que existe alguma disfunção no pâncreas, que pode ser tanto endócrino quanto exócrino, né? Mas tem sim, okay. Para qualquer órgão, Perfeito. A segunda pergunta: pacientes com síndrome do pânico e que utilizam alguns dos seus protocolos, qual o tempo de melhora? Em quanto tempo esse arsenal ele ajuda, junto com outras terapias, a sanar ou a melhorar a síndrome do pânico? A melhora pode ser muito rápida, né? Então, vai depender do conjunto de órgãos, se eles estão bem ou não, né? E até de quais, por exemplo, dentro desses órgãos que estão na outra balança, como contra-insular, né? O funcionamento deles. Mas, em média, eu coloco aí de 2 meses, 3 meses, por uma remissão quase que total, né? Em média, lógico que tem aqueles que são mais difíceis, né? Mas o resultado é muito bom, né? E sobretudo, além de você associar esse tipo de coisa, é muito importante que se preste atenção à alimentação, né? Talvez, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Talvez o hipoglicêmico seja um daqueles que necessita aquela dieta uma alimentação mais constante, entendeu? Aí cada 2 horas, cada 4 horas. Então, a gente tem que ir monitorando isso daí. O importante que eu vejo também é que se tem uma alimentação onde demora um pouco mais o esvaziamento gástrico, entendeu? Por quê? Porque você vai ficar ali, né, com o estômago mais cheio e vai liberando o alimento, né, lentamente, né, para não fazer logo de momento aquele choque, né, da insulina, né, e você ter uma hipoglicemia reativa, né. Uma outra coisa muito importante que as pessoas falam é se o hipoglicêmico necessariamente vai ficar diabético. Não. Se houver uma história de diabetes na família, é bem provável que sim, né? Por isso que eu prefiro chamar de desglicemia ao invés de qualquer outro termo. E também é importante, assim, né, em algum momento, o que se fazer na hora, né? Normalmente, o pessoal usa a glicose, né? Uma bala, alguma coisa. O resultado pode ser muito bom naquele momento. Mas, por exemplo, o paciente sabidamente hipoglicêmico, é importante que ele ande com um pouco de frutose, né? Porque a frutose é absorvida, depois ela vai ser metabolizada no fígado, né? Entendeu? Então, não corre o risco de estar sofrendo variações do açúcar em função de uma oferta muito grande de glicose, né? Ok. E vale aqui ressaltar, doutores, que me permitam, muito bem mencionado pelo doutor Celso e pelo doutor Arthur, a questão da permeabilidade intestinal, que é fundamental corrigir, né? Acima de tudo, em qualquer tipo de doença e por doenças inflamatórias. Mais uma pergunta, Mari, doutor Celso. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só... O interessante, né? Lógico que eu estou falando de iridologia, porque é uma coisa que eu
faço há mais de 40 anos e defendo a hidrologia como uma coisa científica, né? O Dr. Jensen, ele colocou já há quantos anos, 60, 70 anos atrás, a questão do intestino relacionada com todos os órgãos. Tá? Tem até um mapa onde ele relaciona, por exemplo, ali você tem a pupila, né? Depois tem uma estrutura em volta que é chamada de colarete branquinho, né? Que ali é o sistema nervoso autônomo, representa, né? Então, cada segmento ali, toda essa circunferência do sistema nervoso autônomo, ele relaciona o intestino, tanto o cólon quanto o delgado, com um órgão específico. Olha só, com um órgão específico. Então, na medida que você tem esse material em mãos, você pode aprimorar mais ainda a questão da sua diagnose. Muito embora não faça diagnóstico, mas vai ajudar a fazer diagnóstico. E com relação à permeabilidade, eu estudo muito o professor Maffei, não sei se o Arthur gosta ou não, né? Mas a questão que a maior parte das pessoas, né, tem hipocloridria, a maior parte tem hipocloridria, né? Então, é muito importante que nessa coisa da permeabilidade, a pessoa possa já tentar evitar essa desbiose intestinal, primeiro aqui na mastigação, né, com a ptialina, né, depois aqui no estômago, se o paciente for hipoclorídrico, ou mesmo com a idade a gente vai ficando hipoclorídrico, que se possa também entrar com ácido clorídrico, né, segundo o Maffei, e que eu hoje, por exemplo, eu não uso mais o ácido clorídrico, eu uso a betaína, né, a betaína 650 mg associada com o pepsinogênio, tá? Então, eu não consigo ver qualquer doença que seja, né, sem esse approach, né, de todos os órgãos, né, contribuindo para esse desequilíbrio, até para os processos inflamatórios, né. Doutor Celso, última pergunta, para finalizarmos. Em épocas de quarentena e pandemia, esse arsenal é válido e podemos usar em pessoas que têm, talvez não síndrome do pânico, mas ansiedade? Ou depressão? Se isso pode ser usado? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Até porque, até onde eu sei, né, muito embora se coloque que qualitativamente o pânico é totalmente diferente da ansiedade, né? A mim me lembra muito um ataque simpático mimético de adrenalina, aquela relação de luta ou foge, entendeu? E tem ali os minerais ali que são, por exemplo, sedativos, né? Tipo cálcio, essas coisas todas. Aqueles que são mais, que equilibram, que está mais na fase de equilíbrio, é aquele pós, né? Então, sem dúvida alguma, eu sou homeopata, acho que a homeopatia é uma coisa maravilhosa, né? Quando eu comecei a fazer aí um pouco de orto, né? Eu fui muito criticado, o pessoal falou, está deixando de ser homeopata, né? Mas eu sou anestesista antes disso, né? E não tem mais alopata do que o anestesista naquilo que ele faz, né? Então eu disse o seguinte, olha, tudo bem que você entre com o medicamento, né? Mas se estiver faltando magnésio lá, por exemplo, né? O organismo vai bater palma no vazio, entendeu? Né? Vai bater palma no vazio. Então se você entra, por exemplo, com um bom medicamento homeopático, escolhido à risca, né? E eu até faço uma provocação, eu falo o seguinte, né? Os colegas que não são homeopatas, né? Brincadeirinha. Você cura pode curar, vai. Uma pneumonia infinitamente mais rápido com medicamento homeopático bem escolhido do que os melhores antibióticos, entendeu? E eu costumo falar o seguinte, que a medicina é uma só, né? O que variam são as técnicas, né, terapêuticas que não são excludentes entre si. Não é nada excludente, entendeu? Eu acho legal que a gente coloque isso. Haja visto a minha experiência em maternidade, por exemplo, né? Que estava lá, não dilatava, botava uma agulha, parto normal, né? Então tem muito mais coisa acima disso, e é importante, eu acho que você está fazendo esse papel legal, o Arthur também faz esse papel legal, né? Primeiro que o Arthur fez aí, eu acho, né?
toda a sabedoria tradicional dos povos aí, ele aprofundou, trouxe ali para uma coisa fisiológica, farmacológica, tudo, né? Tá? Agora, eu acho assim que o importante, é o que a gente faz na Faculdade de Medicina, lá na Integrativa, é juntar tudo isso, né? Quando eu falo que a ortomolecular a gente não sabe fazer, é porque a gente não aprendeu lá na bioquímica, tudo. Eu converso lá com o pessoal, lá com o Fernando, principalmente, que é o vice-diretor, e falo, Celso, é importante que vocês deem aula para os alunos, mostrando, por exemplo, o ciclo lá da coenzima Q10, por que ela é importante? Entendeu? Assim, clinicamente, por que ela é importante? Né? Então, eu acho que o nosso desafio, somente eu aí que estou com 70 aí, né, trazer, a gente não sabe tudo, né, mas trazer para essa criançada aí esse raciocínio que a gente não teve, né? Então a gente teve que aprender depois, aprender com o Arthur agora, essas coisas todas, né? Então é assim que eu vejo, né? E que bom, né, que já temos aí uma faculdade com a cadeira de medicina integrativa nessa área. Né, na faculdade. É verdade, que você colabora muito lá. Obrigada. Doutores, quero agradecer imensamente a presença de vocês, quero agradecer, além de vocês dois, Celso Batello, doutor Arthur Lemos, quero agradecer mais 3 pessoas, médicos, que são palestrantes do próximo evento, dia 8 de agosto. Renato Lessa, muito obrigada por ser ouvinte agora. Doutor Felipe Taguchi, também, muito obrigada. E doutor Marcelo Munhoz. Os 3 estarão conosco dia 8 de agosto, a partir das 9 da manhã, para falarmos de cardiologia, para falarmos de bariátrica e para falarmos de novas associações e novas aplicações da vitamina D3. Okay. Eu posso falar uma coisa? Eu queria dizer que essa coordenação lá da faculdade eu faço com o Renato Lessa. A gente coordena junto a disciplina lá, né? E certamente vai ser aí um grande jogador aí pro time, né? E eu agradeço o Arthur também, um beijo no coração dele. Vou dar um abraço aí no Celso, parabéns, aprendi um pouco. Você melhorou a minha visão. Tá? Foi muito bom. Muito bom. A recíproca é verdadeira. A todos, muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo evento.